Seja bem-vindo ao nosso Ação Sustentável, onde a gente fala de novidades aqui que a sustentabilidade proporciona para a gente e às vezes coisas que a gente nem imagina, né? Desde a parte técnica até a parte de gestão, de novas ideias, de tecnologias. E hoje a gente vai falar a respeito de um assunto, vai falar uma coisa com vocês que para mim era novidade. Eu confesso que eu tive que dar uma olhadinha do que se tratava isso e fiquei muito surpresa com o índice de incidência disso na nossa vida sem que a gente saiba. Eu confesso que eu não sabia. Eu trago aqui hoje como convidado Laerte Guião Maroni. Laerte, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui para falar para a gente dessa novidade que, para mim, é novidade, mas você traz aí com tanta propriedade para falar dos não tecidos. Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, estou à disposição. Quando o assunto é não tecido, a gente se anima todo, porque de fato é um segmento da indústria assim, muito utilizado, com coisas novas sendo desenvolvidas todo dia. É um produto realmente que é sustentável, tem muitas aplicações, tem muitas soluções que vêm com ele. É até gostoso falar nesse assunto. Eu falo assim que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, o tempo passa, a gente não percebe. Eu trabalho há 20 anos, 21 anos com a questão de direito ambiental, e quando eu vi, você tinha quase 40 de experiência nesses tecidos geossintéticos e não tecidos. Então, eu vou começar pelo básico, porque para mim foi bastante novidade. O que é um não tecido e por que que a primeira curiosidade que vem para mim, por que que ele é definido como não alguma coisa? Deixa eu tentar explicar, porque eu acho que essa é a única coisa um pouco difícil de entender. Os não tecidos, eles fazem parte do mega mercado que é a indústria têxtil, tá? A indústria têxtil ela pode ser separada em produtos de moda, cama, mesa e banho, de uso no lar e produtos técnicos. Então, o não tecido ele é um têxtil de aplicação técnica, ou seja, ele precisa ter algumas características para desempenhar um determinado desempenho em uma aplicação. Os não tecidos, eles não são fabricados como os tradicionais tecidos, que vão para um tear e um processo de trama e urdume, e aí eles são entrelaçados. Isto é um tecido. O não tecido não passa por esse processo. Por isso que deu-se esse nome. Antigamente, inclusive, falava assim, falso tecido, algumas palavras não tão adequadas. Nos últimos 40 anos, tecnicamente, resolveu se chamar não tecido, ou seja, não passa pela tecelagem. Tá? Ele é um Nossa, se produto era de difícil de fazer entender, Laerte, você foi super didático, porque depois que você ótimo. explica parece óbvio, não é tecido, porque tecer também é um verbo e ele não passa por essa ação de Exatamente. ser tecido, portanto ele também é um não tecido, Exatamente. ótimo, excelente. Agora, Então, o que a é o gente vê a não tecido? aplicação. Oi, É. desculpa, pode continuar. O que é o não tecido, então? Ele é fabricado por um processo diferente. São fibras curtas ou filamentos que são depositados em um anteparo e depois consolidado por um processo mecânico, químico, térmico ou combinações. Isso é um não tecido, com várias matérias-primas e várias características. Não, excelente, excelente. Até eu que não tenho nenhuma familiaridade com o tema, consegui entender perfeitamente, porque a gente consegue até visualizar alguma coisa que tem essas fibras que não são tecidas, que são colocadas em alguma coisa, né? E Isso, aí, nesse alguma exato. coisa que eu quero partir para o próximo passo. Tá bom. É, do que depende essa essa superfície na qual eu vou aplicar esse não tecido e como agora vou puxar aqui para nós, estamos aqui no AgroMais, como que isso é usado na agricultura. Tá. É, como todo têxtil, né, como todo produto, ele tem matérias-primas. Então, essas matérias-primas sintéticas ou artificiais, elas têm uma série de características que vai emprestar parte do comportamento ao produto. O processo de fabricação do não tecido, a consolidação dele e uma eventual transformação
vai emprestar mais algumas características. Então, matéria-prima e processo de fabricação vão determinar algumas características para esses não tecidos. Então, por exemplo, o não tecido espesso, de alta gramatura, de baixa densidade, ele é muito usado em atenuação de ruídos em acústica. Já um não tecido de baixa gramatura e com uma matéria-prima tipo polipropileno, ele é usado na agricultura. Então, a aplicação e o uso depende das características que eu tenho de cada tipo de não tecido. A gente tem, antes de entrar e falar um pouquinho em agricultura, por isso que a gente brincou no começo sobre tem não tecido, existe aplicação para não tecido de A a Z, e ele está na nossa vida sempre. Por exemplo, ele é muito utilizado em fraldas infantis, a parte interna da fralda e o revestimento permeável da fralda é um não tecido de baixa gramatura de polipropileno. Ele é muito usado em acabamentos estéticos e termoacústicos de automóveis. Então, 90% dos automóveis, entre os mais simples, mas em alguns até de alto padrão, você vê imediatamente no teto do automóvel o não tecido moldado compondo o revestimento. O piso do automóvel é um não tecido, muitos revestimentos ou muitas coisas que vão dentro do banco é não tecido, um não tecido sofisticadíssimo que só usa em automóveis europeus de alto nível é um não tecido, tá? Que é uma espécie de um couro sintético. Então ele assume posições dentro da indústria das mais variadas possíveis. Uma roupa médico-hospitalar para evitar a contaminação por bactérias ou por vírus. Enfim, uma série de aplicações. Filtração das mais diversas, desde o ar-condicionado, do filtro de ar-condicionado de um veículo, até a filtração em uma manga filtrante numa indústria, para eliminar a poluição. Então, ele é realmente um produto, por ser considerado um produto de engenharia, onde você pode mudar as características, mudando matéria-prima ou acabamento, ele é considerado um produto de engenharia, como os estrangeiros dizem, engineered fabric. Então, você pode adequá-lo a muitos usos, até substituindo terceiros materiais. Quando você fala, são coisas que estão tão no nosso dia a dia que a gente começa Sim, a lembrar efetivamente, né? Do teto do carro, do chão do carro, dessas roupas médicas que não são fibras organizadas, que é uma coisa ali sim, é, é, exatamente. colocada, jogada, entre aspas, né? Claro que com toda a tecnologia O possível, mas curativo de uma desse forma desordenada, né? conhecido, é, um curativo conhecido como Band-Aid, que é uma marca, na verdade, da Johnson Johnson, como ele é muito antigo e conhecido, né? Aquela almofadinha mais clarinha do curativo é um não tecido também. Então tem aplicações muitas, mas são milhares de aplicações. Algumas delas a gente considera o short life, que é para uma vida curta, né, vamos dizer assim, como uma fralda, e tem as long life, que é, por exemplo, quando você faz uma drenagem de uma barragem de contenção de água. Aí a aplicação em geotecnia, né? Então você quer que ela dure pelo menos, no mínimo, 100 anos. Sim, sim, sim. Ó, uma pergunta agora bem ligada aqui à sustentabilidade, com relação à degradação disso, porque a gente ouve muita crítica hoje Uhum. sobre fralda descartável, por exemplo, mas é um material plástico e não o não É um plástico. tecido. O não tecido é possível, eu ouvi que você mencionou aí com materiais diversos. Tem sido olhado para esse detalhe, que não é um detalhe Sem não dúvida. importante, É. né? Mas é uma Não, diferença importante sim. de ser biodegradável. A gente está, inclusive, eu gostaria até de falar um pouquinho mais no final do nosso bate-papo, a gente está promovendo um evento sobre sustentabilidade agora no comecinho de junho, para tratar desses assuntos. O não tecido, ele tem um comportamento sustentável quando a gente fala, por exemplo, em usá-lo para substituir solos de baixa qualidade. Quando eu faço uma estrada, às vezes a estrada passa por uma região de solo muito mole, e esse solo tem que ser tratado de uma forma técnica para que não haja ruptura nem deformações. Então, o que se fazia antigamente? Fazia-se troca de solo. Eu tiro todo o solo ruim,
levo para um local, despejo nesse local, empresto de um empréstimo solo bom e trago para aquele local. Hoje o que se faz? Hoje, via de regra, você usa geossintéticos e usa não tecidos para reforçar o solo e adensar o solo e evitar dois incidentes para o meio ambiente, que é você degradar no empréstimo e degradar no bota fora do aterro. Então ele tem já um comportamento que é ambientalmente correto. Tá? Existem algumas aplicações de short life, por exemplo, como filtração, que alguns cartuchos são substituídos, mas ele já pode ser reciclado e é reciclado hoje em dia com uma reciclagem mecânica. Tá? A gente, inclusive, faz geotexto de não tecido de poliéster a partir de fibra feita com garrafa de poliéster. O não tecido já usa muito produto reciclado. Já tem seu Ele já envolvimento vem com essa origem de já vem com usar o essa material origem. reciclado na sua composição. Exatamente. Tá? Tá. Então, E ele a tem já aplicação muitas agora aplicações com nesse. relação, desculpa, com relação ao nosso agro, a gente, e eu sou, é, testei isso pessoalmente, embora agora eu esteja ligando a não tecido, na última AgriShow que nós tivemos, não nessa desse ano, mas na de 2019, porque ficou antes da pandemia, existia um não tecido cobrindo a terra e só com os buraquinhos para a gente plantar, para fazer hortifruti, tudo isso, que evitava Isso. erva daninha, que ajudava na manutenção da umidade do solo. Isso é um não tecido? Esse é o não tecido, tá? Um dos produtos que usa. A gente tem também um outro termo para esses produtos que o agroplástico, vamos dizer assim, né? O não tecido, quando ele se aplica na agricultura diretamente, a gente chama ele de agrotêxtil, mas é a mesma coisa, tá? É só para dar uma classificada. Então, esses não tecidos, geralmente de baixa gramatura, porque alguns cobrem a planta, então tem que permitir que a planta eleve esse não tecido durante o uso dele, eles têm uma série de características que vêm a melhorar, acelerar o plantio, dar mais velocidade na maturação, fazer um produto com uma melhor estética para vender, e ele também ajuda a eliminar o uso de defensivos agrícolas, de fertilizantes. Ele quase que permite o plantio de produtos orgânicos, vamos dizer assim. Porque ele realmente, cobrindo o solo, na parte de mulching, ele já evita a perda de umidade e evita crescimento de plantas invasoras. Né? Quando você cobre ele durante uma certa época, ele cria um microclima que é adequado para a maturação e o crescimento dessa planta. E esse microclima que cria, ele depende muito, óbvio, do local, se é mais quente ou mais frio. Mas ele sempre tem um fator benéfico. No local mais frio, ele vai combater a geada, por exemplo. Tá? E vai ter toda uma série de benefícios. Um exemplo muito comum que se usa muito, porque é divulgado, no plantio de mamão, de melão, no Ceará, no Rio Grande do Norte, ele é coberto com esse agrotêxtil com não tecido durante a floração e durante o desenvolvimento da fruta, né? E ainda depois de colhido, ele é embrulhado com não tecido para exportar. Então, ele tem realmente aplicações muito benéficas, com técnicas de cultura assim, muito simples de ser absorvido pelo agricultor. Bem, você trabalha com isso há muito tempo. No Brasil, isso é tão difundido quanto em outros países? Não, ainda não. Eu diria que o nível de penetração nosso ainda é muito baixo. A gente está, inclusive, já fez numa certa época, anos atrás, nós vamos fazer de novo um trabalho mais próximo, inclusive, com institutos, com faculdades, universidades, para a gente estudar melhor caso a caso, buscar as comprovações necessárias e incentivar o consumo. Eu acho que o Brasil, por ser essa excelência de agronegócio que ele vai consumir muito agrotêxtil, muito não tecido. Porque para plantio em geral, hortaliças, frutas, ele se adequa de uma forma
assim, entusiasmante. Então vai crescer muito ainda. Certo. Hoje a gente tem uma diferença muito grande aqui no Brasil, né? Que é o nosso clima, a Sim, forma que nós produzimos. A agricultura tropical, ela foi desenvolvida no Brasil. A gente tem aí várias entidades de pesquisa, Embrapa, entre elas, mas que a gente conseguiu fazer diferente do que muitos outros países. E quando você falou a respeito de que tem momentos em que esse não tecido cobre, inclusive, a planta, a gente pensa em proteção climática, de chuva, de neve, serve para isso também? também. Para você ver como são extremos, tem muito consumo na Europa, né, que não precisa dizer nada, tem verões fortes e invernos com neve, tem muito consumo no norte da África, tá? Isso bastante difundido, então são climas completamente diferentes. O que tem que fazer, na verdade, com o auxílio de profissionais e dos próprios agricultores, é mudar um pouquinho a rotina do tratamento da cultura. Então, as várias etapas do tratamento de uma cultura, desde o plantio da muda, transplante da muda, até você colher e entregar essas plantas, ou frutas, ou hortaliças, muda um pouco. Há estudos, inclusive, o que se mais usa é o agrotêxtil branco. Tá? Em alguns locais, você poderia usar até um mais escuro para ele reter mais calor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você adequar o uso de cada tipo de clima e de cultura. E nessa crise que nós estamos de fertilizante, eu não vou nem entrar nos motivos, que eles são não tão fáceis de resolver, né? Crise de fertilizante hoje tem um monte de motivos, crise energética, guerra da Rússia com a Ucrânia, preço, importação, enfim. O Brasil poderia se beneficiar dos não tecidos numa transição, talvez até num uso mais eficiente desse tipo de material? Com certeza, com certeza. A conservação do solo com o uso do não tecido é muito boa. Você conserva o nível de nutrientes, de gases que são necessários no solo para a planta, né? Então, tudo isso ajuda a eliminar coisas artificiais. Por exemplo, em muita fruta, o próprio melão, voltando ao caso do melão, ele é imprescindível não ter sido em certa época para que a mosca branca, um outro tipo de mosca, não estrague a flor e o fruto. Então, ele cria condições de uso de menos defensivos agrícolas e menos fertilizantes. Se É aproxima mais de uma excelente. agricultura natural. Apesar de ser sintético, ele se parece muito com coisas que acontecem no dia a dia. O próprio mulching pode ser feito com palha. Então, são Olha técnicas, né? só. Não são criações atuais do homem, são criações de produtos que podem ser utilizados nas culturas em geral. Ele só tem São a vantagem de ser adaptações de coisas que já existem de uma que forma já existem. melhorada. Sempre falo isso, né? A Isso, gente não conservação de reinventa, a gente só. umidade. É muito fácil de você lidar com o produto que ele é leve, muito fácil de instalar. Por exemplo, voltando ao melão. O melão tem uma certa época que você tem que abrir para que a abelha venha polinizar a flor, né? Então, essa tratativa toda, ela é muito fácil de ser aprendida. E ele tem a vantagem de ser um produto que dura. Alguns agricultores já tiveram uso entre 3 a 5 vezes, e ele depois pode ser reciclado mecanicamente. Essa era outra pergunta. O nosso produtor, ele sabe usar? Porque a gente tem aí um monte de novas técnicas possíveis. O produtor brasileiro, ele é muito. é, é, a agricultura brasileira é muito pedagógica, né? O produtor aprende a fazer muitas coisas, sistemas de integração, fixação de nitrogênio, outras formas. O próprio plantio direto, que veio daqui e super se difundiu, o produtor tem esse conhecimento ou ainda falta? Mas vou emendar uma pergunta na outra. Se esse produtor Tá. já sabe, né, tem esse conhecimento e saberia usar lá na fazenda isso. E o segundo ponto é se isso aumenta o custo de produção ou se isso pode ser tirado com aumento de produtividade. Como é que é essa relação? Tá. Eu trabalhei já com experimentos aqui no Instituto Agronômico de Campinas, convivi com o pessoal todo, e eu diria que o agricultor ele é muito interessado no assunto de manejo do solo, de uma forma geral, não só
do ponto de vista da conservação, quanto para você obter o melhor desempenho possível e uma maior produtividade. Esse é o lucro dele, tá? E o lucro dele, além do dinheiro, que é importante e indispensável, ele curte muito, vamos dizer assim, a melhoria da qualidade, a melhoria do teor de açúcar do fruto. Eu acho que o agricultor brasileiro ele é realmente muito. Ele tem as suas, vamos dizer assim, coisas que ele aprendeu e trouxe do berço, né, do DNA dele, mas ele é bem aberto para aprender coisas novas. Viu? Tanto é que nós somos o que somos no agronegócio mundial por causa deles, inclusive. Então eu não vejo dificuldade. Isso está disponível em loja de distribuição, tem muito agrônomo, muito instituto de agronomia, casa de lavoura, que sabe como lidar e sabe consolidar essas questões locais com o uso do produto. Tá? E a outra pergunta que você fez é em relação ao custo, né? A O parte custo do econômica, produto, exato, né? Como é que essa faz essa relação? eu não saberia dizer para você passar uma conta hoje disso, mas o produto ele inclusive é muito leve, é um material de 20 e poucas gramas por metro quadrado, ele é barato, tá? Você fazer uma lavoura e comprar 2, 3 mil metros não é uma coisa muito cara e você usa de 3 a 5 vezes. Se for uma cultura de curto prazo, você usa mais vezes, porque ele fica menos exposto ao sol, que degrada qualquer sintético, né? Se é uma cultura que demora mais durante o ano, ele vai durar umas 3 vezes. Essa é a relação que tem que ser feita, ver não só o custo, mas a qualidade do fruto, a qualidade da hortaliça e outras formas de medir esse desempenho. E esse custo também relacionado com o que você poderia deixar de usar, ou de defensivo, ou de fertilizante, Isso, do pela vantagem fertilizante. do uso, né? Exatamente, exatamente. É. Isso tem que vir para a É, conta dele no processo todo. tá. A sede da empresa de vocês hoje é Campinas? É isso que você disse? Não, a nossa associação é a Associação Brasileira das Indústrias de Não Tecido. É uma associação que tem os fabricantes dentro dela, professores, tem também fornecedores de equipamento, de mão de obra, enfim, toda a cadeia está nessa associação. Ela foi fundada em 1991. Eu sou um dos diretores do conselho da ABINT e trabalho com ela desde que foi fundada. Eu fui um dos fundadores e também tive o prazer de ter sido presidente durante algumas vezes. Uma coisinha só que eu queria complementar é um outro produto que a gente também fabrica como não tecido, é uma parte deles, porque tem outros produtos, são dentro dos geossintéticos. Eles não são necessariamente para serem usados no plantio no agronegócio, mas eles são usados para construir barragem, canais, drenagem agrícola, reforço na construção de muros de contenção, lagoas de contenção, lagoas de criação de peixes e camarões. Então, esses produtos geossintéticos e os geotêxteis não tecidos também são bastante utilizados na estrutura do agronegócio. Tá? Também é uma contribuição de duração de longo prazo desses não tecidos. Não, ótimo, ótimo essa complementação, até para que a gente coloque aí em alerta quem não conhece o sistema, a tecnologia, que ainda não está tão difundida assim aqui no Brasil, para que passe a olhar alternativas, né? A gente só faz as melhores escolhas quando a gente tem aí na mão todas as opções. Eu lhe Sem agradeço dúvida. imensamente. Acho que nós precisamos aqui no Brasil pensar fora da caixa, com tudo isso que tem vindo para nós. A gente viu que na pandemia principalmente o setor do agro aí puxou o carro da economia e nós temos alternativas muito inteligentes, muito interessantes aqui dentro para que a gente possa diversificar cada vez mais as nossas produções. Olha, muito obrigada pela participação, meus parabéns pelo trabalho e sempre que você precisar, o Ação Sustentável está aqui para a gente divulgar essas boas alternativas, certo? Muito obrigado. E para você que nos acompanha, claro, para você que nos acompanha toda semana, a gente traz novidades para você. Até a semana que vem. Tchau!